E saindo do aeroporto, já vendo aquele tanto de luz, que eu cheguei na parte da noite, vendo aquele tanto de luz, as estradas, sabe, assim, de 5 pistas ou mais, eu pensei, como que isso tudo existe e por que que ninguém me falou disso antes? Tadjihao, eu sou o Lucas, a gente está aqui na China, na cidade de Shenzhen, e com uma convidada muito especial que é a Raíssa. Oi Raíssa, tudo bem? Oi Lucas, bem-vindo a Shenzhen, que é a cidade que eu moro aqui na China hoje. Muito feliz de estar aqui com vocês e com o pessoal do canal do Pula Muralha. Faz quanto tempo você está aqui? Eu estou em Shenzhen já tem 2 anos e meio e na China 3 anos e meio. Legal, hoje a Raíssa vai contar a história dela pra gente, é uma história muito interessante. Basicamente ela veio pra China um dia e aí no dia que ela chegou ela olhou para isso aqui e falou, nossa, eu quero ficar aqui, eu quero morar aqui, mas mais do que isso, ela pensou, eu quero trabalhar aqui. E aí ela começou a ir atrás desse sonho, que hoje é uma realidade. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, mas eu vou começar com uma pergunta bem básica, né? Que é assim, o que trouxe você à China? Como que você veio parar aqui? Sim, não, e essa pergunta é super interessante porque acho que a China atrai pessoas curiosas, né? Por toda a diferença que você tem no seu dia a dia e até mesmo pela diferença de culturas de onde nós vemos, né? Então, assim, eu vim para Shanghai a primeira vez, porque antes de Shanghai eu estava morando nos Estados Unidos, trabalhando numa consultoria, e eu fiquei envolvida num projeto relacionado à China e América Latina. E eu lembro, assim, muito vividamente de ter pensado na época, gente, como assim a China está vindo aqui, como que isso funciona, quem que entende disso, eu quero entender disso, e isso foi uma sementinha que em questão assim, de 4 meses, evoluiu para que eu tomasse a decisão de ir para Shanghai fazer um mestrado. E eu lembro assim, nitidamente, ter chegado em Shanghai, saído do aeroporto depois de 40 e tantas horas viajando, porque como você sabe... Foi uma viagem longa. Geralmente dá para vir 25, 30 horas, 40 e tantas horas foi realmente você entrou num túnel do aéreo. tempo, assim, para poder chegar. E aí quando eu cheguei em Shanghai, eu lembro, assim, de chegar no aeroporto, eu não falava nada de chinês, e meio que tá dentro daquilo pensando, gente, tudo é tão diferente, mas tudo é tão o mesmo, né? Não tem tanta diferença assim. Aí saindo do aeroporto... É uma cidade grande, né? Cidade enorme, o aeroporto de Pudong é super grande também. E saindo do aeroporto, já vendo aquele tanto de luz, que eu cheguei na parte da noite, vendo aquele tanto de luz, as estradas, sabe, assim, de 5 pistas ou mais, eu pensei, como que isso tudo existe e por que que ninguém me falou disso antes, assim, porque é justamente um pouco do que a gente tinha falado, né? Às vezes a mídia toma as notícias da China de uma maneira diferente do que é a realidade. Então você chega aqui e você fala, caraca, isso aqui é muito mais além do que você eu acho imagina. Que fica uma percepção geral, assim, muito comum entre as pessoas de que a China é um lugar mais tradicional, milenar, do Kung Fu, né, dos templos. E é também, né? Só que quando você chega aqui, você vê uma outra China que hoje já é muito conhecida também, só que para muitas pessoas não é. Então, quando você chegou realmente, foi na mesma hora assim que você viu isso que você falou, nossa, eu acho que eu preciso fazer mais do que eu vim fazer aqui. Sim, tipo, foi na mesma hora de ter meio que um sentimento também de, tipo, eu tô no lugar certo, na hora certa, e eu acho que eu vou, eu acho que eu vou querer ficar. Então, assim, ao decorrer do meu programa de mestrado, né? Então, vamos por partes. Então. Nessa primeira hora ela entendeu que queria ficar, mas Sim. O que você veio fazer a princípio? Sim, então eu vim para fazer um mestrado em negócios internacionais, né? A universidade, o mestrado em si foi em inglês, porque eu tinha muito receio de vir e não gostar. E, obviamente, eu vim fazer um mestrado em chinês, uma língua que eu nunca tive nenhum tipo de exposição, era... Antes irreal, de vir, você né? não estudou nada de não, mandarim, não estudei nem nada. Um pouquinho assim o básico, só para ter uma ideia. Nada, vim na cara e na coragem. Falei, vou na cara e na coragem, eu aprendo, vai dar certo e se não der, tipo, vida que segue, sabe? Mas o mestrado ia ser em inglês, então o mestrado ia pelo ser em menos inglês. Aí você ia conseguir acompanhar. Exatamente, então por esse lado tudo bem, assim. E então eu cheguei, né, comecei a fazer o mestrado e assim, a cada dia era mais a certeza que sim, que eu queria ficar. Então eu venho de um background assim, de relações governamentais e na China, por questões óbvias, né, eu não poderia seguir nesse caminho e também não era meu interesse, eu queria dar uma modificada mudar assim. um pouco o rumo da sua carreira Exato. profissional. Então aí eu sabia que eu queria ir para esse lado mais de tecnologia, acho que Shanghai é uma cidade fenomenal, uma das melhores cidades que eu já morei assim, mas eu também queria
vim mais para o sul da China e um professor me falou, olha, se tecnologia que você está buscando e você está disposta a mudar de Shanghai, olha Shenzhen. E aí eu comecei a buscar um pouco mais, amei, eu visitei Hong Kong, que é próximo também, gostei Shenzhen, muito. Para quem não conhece, Shenzhen é coladinho em Hong Kong. É realmente quase conurbado, assim. Sim, sim. Praticamente a mesma cidade, só que tem uma divisão no meio, né? Sim. Então aí eu vim e tipo, uma coisa foi ligando a outra. E eu acho que você vai escutar muito brasileiro aqui falando que LinkedIn é o caminho se você quer um trabalho aqui na China. Foi através dele que eu consegui meu trabalho. Acho que também é muita questão, né, de estar no lugar certo, na hora certa mesmo. Quando você estava no mestrado, nesse momento você já começou a procurar um trabalho para poder ficar mais tempo na China. Exato. Então assim, eu cheguei na China em setembro de 2015. E aí, em fevereiro, eu já estava buscando por trabalho. E eu sabia que eu queria fazer esse redirecionamento de carreira, de relações governamentais, mas para o lado de marketing. Então, eu fiz um estágio também numa agência de marketing em Shanghai, meio também para poder ver se era aquilo que eu queria, entender como que era a dinâmica de trabalhar no escritório chinês e tal. E gostei muito, me ampliou muito tudo, assim, de entender como que funcionava. E eu via que não é esse mesmo caminho. E aí, através do LinkedIn, encontrei essa oportunidade e quando eu formei em agosto, eu já estava com um trabalho garantido na empresa que eu trabalho hoje, que é a DJI, né? E... Para quem não conhece a DJI, deve conhecer, né? Apresenta um pouco a DJI pra gente. Sim, então, a DJI é líder mundial de produção de drones, né, e produtos de imagens aéreas. E também temos uma linha de produtos que são estabilizadores. Inclusive, a gente está filmando esse vídeo com um dos mais novos produtos que a gente tem, que é o Osmo Pocket. A gente vai colocar o link aqui embaixo. Agora, é interessante que muitas pessoas nem saibam que a DJI é uma empresa chinesa, né? É uma líder global, de cada 10 drones vendidos no mundo, 7 ou 8 devem ser da DJI. E a gente começou aqui, né? O fundador da empresa, ele é daqui. Então, a Shenzhen é como se fosse a capital do hardware na China, né? Então, tem uma rua aqui que se você quiser andar do início ao fim, você consegue montar um iPhone pecinha por peça. Então, é uma cidade onde muitas empresas estrangeiras vêm para montar protótipos, por exemplo. É a cidade onde se montam as coisas, basicamente. E eu acho que uma característica interessante de ser uma empresa global é que o seu trabalho também ele está envolvido em times globais, né? Hoje, qual que é a sua função dentro da empresa, né? Você trabalha no marketing, mas qual que é a sua área de atuação? Sim, então eu me sinto muito privilegiada de poder estar onde eu quero, né? Que é estar na China, de estar tendo essa experiência transformadora tanto no aspecto pessoal como profissional e ao mesmo tempo poder continuar conectada às minhas raízes, né? Então hoje eu sou gerente regional para a América Latina, inclusive também para o Brasil, e isso faz com que eu esteja conectada de como que as pessoas também estão usando o drone no Brasil, como que o mercado está desenvolvendo. E aí meu trabalho é basicamente esse, assim, de estar cuidando do desenvolvimento da marca mesmo, né? De levar os nossos produtos, de levar a nossa mensagem para América Latina. Para América Latina. E aí hoje, na equipe onde você trabalha, tem gente de todos esses países? Não, ou quase todos? A gente tem a equipe de marketing mesmo da América Latina, hoje somos eu do Brasil, né? Também temos colegas do Equador, temos colegas do México, do Panamá. E também temos colegas chineses que moraram no Brasil, que moraram no Peru e no Chile, que falam português melhor do que eu, assim, sabe? Falam espanhol super bem. E eles meio que fizeram o que eu faço hoje. Eles foram se aventurar em outros países e hoje trouxeram conhecimento aqui para a China e trabalhamos juntos com esse empenho. Aí hoje a língua de trabalho é o inglês? Se for, tipo, com todos em inglês, mas aí dependendo, se for regional mesmo, é espanhol ou português. Porque a gente tem equipe também, pessoal da equipe que fala português, que trabalha com o Brasil, que entende da cultura. Então a língua de comunicação também é português. E é gostoso poder estar na China, né? Falando português no trabalho. Exatamente. Mas aí você falou que está fazendo aula de chinês também agora. Porque a Raíssa foi assim, ela veio para a China pensando, eu não vou ficar na China. Só que daí ela foi ficando e agora ficou de vez e deixou para aprender a língua um pouco depois, né? Sim.
Como que tá hoje o chinês para você? Sim, então, quando eu cheguei muito focada no mestrado. Eu pensei, bom, eu não sei o que vai acontecer, eu vou focar no mestrado, fazer bem feito, né? E se eu ficar, eu faço o chinês. Aí eu terminei o mestrado, fazia aula, mas não era nada muito empenhado, assim, digamos. E aí eu comecei a trabalhar, falei assim, vou tirar esse ano realmente para focar no trabalho, e aí se eu decidir ficar, no próximo ano eu faço chinês. Então eu comecei realmente a estudar chinês, basicamente 2 anos depois que eu já estava aqui, que foi aí ano passado, e eu continuo fazendo aula. E assim, o chinês, eu tenho uma amiga que até falou isso, assim, que o seu desenvolvimento no chinês, ele não é linear, né? Você fica ali estudando e não vê resultado, e de repente você já sobe para um nível... Você tem uma barreira de entrada um pouco maior. Isso. Depois que passa essa muralha, inclusive você pode pular essa muralha se você estudar com a gente, você começa a navegar mais fácil pelo idioma, né? Isso, exatamente. Aí você começa eu acho que o seu ouvido vai desenvolvendo também para os sons, e aí você já vai pegando umas palavras, vai criando um contexto. Então aí você começa aqui, de repente você já sobe, aí fica aqui já um tempinho, aí de repente você dá uma outra subida. Mas eu gosto muito, eu acho que a maneira da estrutura da língua, que é muito ligada a número, né, a quantidades, assim, é uma maneira diferente até de você pensar. Então, às vezes, eu gosto muito de aprender e eu faço com que eu entenda as pessoas também e o jeito que elas pensam, né, por causa do idioma. Então, assim, eu curto muito aprender, o meu nível ainda não é fluente, sabe, eu me viro e tal, comunico, compro o que eu preciso, falo com o taxista e tal. Mas comparado a quando você chegou na China... Que era nada, né? Então, chegou assim, zerado. Já dei um pulinho ali. Mas eu curto muito, recomendo. Mas hoje você falou que também não tá com tanto tempo assim para estudar porque você trabalha muito, né? Aí queria falar um pouquinho sobre isso, né? Brasileiro vem pra China, trabalha bastante. Hoje sua rotina de trabalho é super puxada. Você estava explicando que tudo bem porque você veio para isso mesmo. Aí, como que você acha que esse trabalho te move para frente, assim, né? Você estava explicando um pouquinho que, poxa, trabalho bastante, mas a gente vê resultado. Fala um pouquinho sobre isso. Sim, então, assim, a cultura de trabalho na China, ela é bem diferente, assim, sabe? E a maneira que você se socializa dentro do ambiente de trabalho também é um pouco diferente. Mas eu acho que vai de cada um também. Então, assim, eu tenho bem definido por que eu estou aqui, né? Eu gosto muito do trabalho que eu tenho, da equipe com quem eu trabalho, o que eu estou fazendo. Isso faz com que ficar algumas horas a mais no escritório não seja um sacrifício, né? Seja parte do processo. Até porque, como você trabalha com a América Latina, tem a questão do fuso horário, né? Exatamente. Às vezes você vai ter que falar alguém às 8 horas da manhã, depois um ou outro horário bom vai ser 10 horas da noite e tal. Exatamente. Então, assim, tipo, chega sexta-feira pra gente aqui na China, já que a gente já tá à frente de tempo, né? Sexta-feira de noite, 7 horas da noite, 8 horas da noite, eu fico no escritório para poder finalizar com a manhã do Brasil, por exemplo, ou eu vou perder sexta, sábado e domingo, segunda-feira que ainda é domingo ali, então assim, acaba que você tem que estruturar bem a sua agenda. Então faço ligações de manhã, mais cedo, antes de eu chegar no trabalho, ou de noite, desde casa, e faz parte, assim, eu acho que você estando na China, tendo a oportunidade de trabalhar com algo global, né, faz parte, assim como quem está no Brasil e trabalha com outras partes do mundo. Mas é algo gratificante, assim, as coisas aqui em Shenzhen movem muito rápido, então ao mesmo tempo que demanda um pouco do seu tempo, um pouco mais de energia, ao mesmo tempo você consegue ter resultados impressionantes num tempo muito mais curto do que se fosse em outras partes do mundo, e isso é motivante. Mas eu quero voltar um pouquinho pro Brasil, assim, né? De onde você é lá no Brasil? Sou de Belo Horizonte. Ah, eu sabia. Pelo sotaque eu tava tendo uma ideia, mas não tinha certeza ainda. Porque você ficou bastante tempo fora, né, do Brasil, antes de vir pra China. Então eu saí do Brasil, na verdade, com 14 anos. Saí com minha família, a gente foi para os Estados Unidos. Com a intenção de ir, ficar 1 ano, e aquele ano virou 2. Ah, então vem de família esse negócio de... Não sei se eu vou ficar, acho que não, mas já fiquei. Exatamente. Aí você ficando aí, acabei, que eu terminei meu 3º grau lá. E quando eu terminei, falei, já tô aqui, vou fazer faculdade, né? Então eu fiz a faculdade lá também. E estudei Relações Internacionais, então eu já tenho
meio que uma história aí de gostar desse mundo globalizado, dessas coisas mais internacionais. E aí eu fiquei nos Estados Unidos, terminei a faculdade. Quando eu estava na faculdade eu também morei na Argentina por um semestre para poder aprender espanhol. Eu curto muito essa cultura latina americana. E antes de vir para a China, eu fui para a Colômbia e fiquei lá 5 meses também, estudando espanhol, fazendo uns freelances. E eu já tinha a China planejada. Então meu medo era tanto de vir para a China que eu falei, não, vou fazer um plano B e vou para a Colômbia. E se a Colômbia não der certo, eu vou para a China, assim, sabe? Então foi meio... Porque eu queria muito vir para a China, mas eu também tinha muito receio do diferente. Tá. E então acabou que eu meio que dei essas paradas aí nesses outros países e estou hoje aqui na China. Então já estou fora do Brasil há mais de 10 anos. O que você mais sente falta do Brasil? Família. Família, acho que para muitas pessoas que moram fora, assim, você não poder acompanhar os seus primos crescerem em momentos especiais, né? Acho que isso é o mais difícil, talvez de quando eu voltar, ainda mais primo que é mais pequenininho, assim, eles crescem tão rápido, né? Eu acho que isso é a parte mais difícil, de estar longe da família, porque o resto você consegue, ainda mais na China, sabe? O que é comida, você encontra restaurante, música e tal. Acho que essas coisas são mais fáceis de ser encontradas. Não sei em 2012, mas hoje talvez eu arrisco dizer que você consegue comer um pão de queijo em Xinjiang, se você quiser, não? Sim, consegue. Consegue? Sério, a gente parte lá. Tipo, acho que 2 semanas atrás eu tava com muita vontade de comer pão de queijo, que eu amo. Essa é mineira, né? Amo pão de queijo. Aí eu fui no restaurante brasileiro, que é o Latino, eles têm vários restaurantes pela China. E eu cheguei lá e eu falei, Andréia, me dá pão de queijo. Porque aí acaba que você também já conhece todo mundo, né? Então eu fui lá tomar café e pão de queijo. E pra comprar queijo, por exemplo? Porque eu lembro que era um negócio que eu sentia falta, que não tinha queijo, né? Os chineses não comem queijo igual a gente come no Brasil. E muito menos igual come em Belo Horizonte, então... O engraçado é que você fala isso, assim, eu acho que o chinês, eu admiro muito como eles se adaptam às novas coisas de maneira muito rápida, né? Então, assim, a cultura de tomar vinho e, consequentemente, comer mais queijo, comer presunto, tem influenciado muito a cultura local, até porque muitos podem sair da China e viajar para a Europa, eles adoram e vão trazendo um pouco do que eles veem. E, inclusive, tem um casal de brasileiros aqui que eles produzem o próprio queijo e vendem para a China inteira. Sério? Então eles moram próximo de Dongguan, que é uma outra cidade próxima daqui. Eles têm meio que uma fazendinha com as vaquinhas deles e eles produzem queijo de todo tipo, assim, inclusive de sabores diferentes, consistências diferentes, e vende para toda a China. Canastra, assim, mas... Sim, é super gostoso, assim. Eles estão aqui na China já tem mais de 10 anos. Olha que legal, essa história anota aí que a gente precisa contar um dia, bem curiosa. Como é que tá vocês aí? Vocês trocam umas ideias. Para um brasileiro que está pensando em vir para a China, seja para morar, estudar, trabalhar, qual que seria a maior dica que você pode dar para essa pessoa? Essa é uma boa pergunta, assim. Acho que 2 dicas, né? Não pense, venha. Tipo, não tenta justificar logicamente. Se você quer vir, eu tenho certeza que vai ser muito bom, que você vai ter uma experiência incrível, sabe? Eu acho que essa seria a primeira dica. E a segunda dica é venha com a cabeça aberta, venha disposto a viver uma realidade diferente. Eu acho que muita gente se frustra quando eles vêm e tentam implementar a vida que eles já tinham no Brasil aqui, ou de qualquer país que você vem, sabe? Se essa foi o intuito, então não venha. Acho que você tem que vir com a cabeça aberta e estar disposto a experimentar, a sair da sua zona de conforto, sabe? Tudo é possível na China, sabe? Eu gosto de falar que eu sinto que, especialmente aqui em Shenzhen, que como você falou, é uma cidade mais de eletrônicos, de hardware, né? É uma cidade super dinâmica. Eu sinto que é como se eu estivesse vivendo a Revolução Industrial da China, sabe? Eu acho que o que está acontecendo hoje aqui é super incrível e não sei se existe outros países ou se são tantos países que você pode ter esse tipo de experiência, sabe? Tão dinâmica. Hoje você acha que a tecnologia está muito presente no seu dia a dia? Muito presente. De que forma? Então, por exemplo, hoje eu saí de casa, eu só estava preocupada em trazer 2 coisas, apesar de eu estar de bolsa, só 2 coisas. Uma era meu celular, porque com meu celular eu paguei para entrar dentro do metrô, eu paguei para comprar água, eu paguei tudo que eu precisava de pagar, eu paguei com meu celular. Além de ser uma forma de comunicação.
E a outra coisa que eu queria trazer era o meu power bank, porque se meu celular acabar a bateria, eu não tem como eu entrar. Se bem que a gente tá passeando por aí, a gente tá vendo uns pontos de... Que você pode alugar, né, os power banks. Um power bank e paga, sei lá, 2 yuan pra ficar 1 hora e ele carrega seu celular inteiro. Sim, exatamente. Então, acho que eles já passaram por esse problema de acabar a bateria, né, e já acharam uma solução para isso. Sim, sim. Então, aí, tipo, nem chave eu trago, porque para eu poder entrar na minha casa, eu só coloco um código e eu entro, sabe? Então, assim, a tecnologia é muito presente no seu dia a dia. Mas você falou aqui. Duas coisas, era o celular e o power bank? Só isso, Só isso. E, assim, e o cabo que está no power bank. São só para poder dar dimensão de como a tecnologia faz parte da vida aqui, sabe? Você... sobrevive, digamos assim, com menos, mas ao mesmo tempo com mais acesso. Bacana. Então, muito obrigado, Raíssa, Eu que agradeço pelo seu tempo, por contar toda a sua história pra gente. Tenho certeza que vai inspirar muita gente que está ouvindo. E é isso. Sim, não, muito obrigada. E se o pessoal tiver qualquer dúvida em casa, pode não sei, me adicionar no LinkedIn, né? Que eu acho que é uma ferramenta super legal aqui na China para você também ter contato. Qualquer dúvida, sempre à disposição de clarificar e ajudar quem tiver interesse em vir para a China. Beleza. Valeu, gente. Tchau. 再见. 再见.